Bom dia, alunos! Estou eu aqui mais uma vez, professor Rogério, para a nossa aula hoje de História. Isso mesmo, aula de História. Juntos vamos estudar. Eu aqui da nossa sala de aula virtual, vocês aí da casa de vocês, do terraço, da sala, da cozinha, do quintal, do quarto, por que não? E o que nós iremos estudar em História hoje? O lugar em que vive, ou melhor, o lugar em que vivemos. Para isso é importante que vocês tenham em mãos lápis, caderno e borracha. Isso nos ajudará bastante na hora de fazermos algumas atividades sobre o conteúdo que estudaremos na aula de hoje. A habilidade que nós iremos desenvolver é a de identificar e diferenciar as formas de trabalho na cidade e no campo, em meio ao uso de ou da tecnologia. Isso mesmo, vamos identificar formas de trabalho. Tanto na cidade quanto no campo, nós já estamos vindo estudando esse conteúdo há algum tempo, né? Em meio ao uso da tecnologia. A tecnologia que chegou aí para revolucionar tudo o que é forma de trabalho. A grande maioria do trabalho, se não todos, estão aí diretamente influenciados pela tecnologia. Para sabermos, seria impossível até algum tempo atrás termos aulas via TV ou termos aula via internet, é o caso de alguns de vocês, termos aula via aplicativo, no caso do Mob Família, por exemplo, utilizado por vocês. Isso é tudo influência da tecnologia que mexeu com o trabalho, nesse caso dos exemplos que eu estou dando, mexeu com o trabalho dos professores. Mas a tecnologia mexeu com o trabalho aí de praticamente todas as pessoas. Vamos ver um pouco mais disso na aula de hoje. E quais são os objetivos da nossa aula? Vamos estudar as heranças culturais do trabalho em Teresina, tá bom? Porque embora os trabalhos sejam influenciados aí pela tecnologia, ele vem de uma história, né? O trabalho ele tem uma história, nós já vimos um pouco disso, e isso tem influência nos dias de hoje, essa história do trabalho, tá bom? Essa história que está ligada aí, claro, às heranças, tá bom? As heranças culturais que o teresinense ele traz consigo. Também vamos observar as origens do trabalho, né? O trabalho ele tem origens, tá bom? O homem antigamente ele simplesmente caçava e comia e ele era sedentário, quando a comida acabava ele tinha que se mudar e depois de um tempo ele viu que se ele trabalhasse aquela terra naquele lugar, por exemplo, ele teria condições de se manter ali sem precisar mudar de lugar. Então ele passou a ser sedentário. Perdão, antes ele era nômade, mudava sempre de lugar. E com a descoberta do trabalho com a terra, ele passou a ser sedentário, ou seja, permanecer sempre no mesmo lugar. Analisar como as tecnologias têm contribuído no exercício do trabalho dos teresinenses, tá bom? Nós vamos ver isso também, como as tecnologias elas têm contribuído no exercício do trabalho dos teresinenses. Mas antes vamos fazer aí alguns questionamentos iniciais. Você sabe como surgiu o trabalho? Será que vocês sabem como surgiu o trabalho? Bem, eu já dei aqui algumas dicas, né? Como foi que o trabalho surgiu. Você sabe quais os primeiros trabalhos exercidos pelos teresinenses? Olha que eu acho que sabe, até porque nós já estudamos um pouco disso em aulas anteriores, tá bom? Então acredito que vocês saibam sim quais os primeiros trabalhos exercidos pelos teresinenses. Como a tecnologia pode ajudar nas profissões dos teresinenses? Vocês seriam capazes de perceber aí como é que as tecnologias poderiam ajudar nas profissões dos teresinenses? Olha que eu digo, ajuda demais, ajuda bastante, ajuda muito, inclusive no meu trabalho enquanto professor. Então, você sabe como surgiu o trabalho, você sabe quais os primeiros trabalhos exercidos pelos teresinenses, e você sabe como as tecnologias podem ajudar nas profissões dos teresinenses?
vamos ver aí um pouco da história do trabalho, né? Bem, o trabalho teve sua origem no momento em que o ser humano apareceu e a partir de elaboração de ferramentas, tá bom? Então, o ser humano, né, foi evoluindo aí, como tem na imagem, ele apareceu e aí começou a elaborar ferramentas. Para que essas ferramentas a princípio? Para a caça, né, para o cuidado com o lugar onde ele habitava, por exemplo. Nesse primeiro momento, como eu falei, o homem ele era nômade, ele vivia mudando de lugar. Quando a comida acabava, ele migrava para outro lugar. E a partir do momento que ele descobriu ferramentas, ele passou também a ser sedentário, tá certo? Por quê? Porque ele viu que a partir daquelas ferramentas ele poderia trabalhar aquele lugar, trabalhar naquele lugar e ali fixar residência, não mais se mudar, ok? O trabalho também é o meio pelo qual o homem começou a buscar formas de se alimentar, né? A princípio com a caça, né? Como eu falei, e também com a colheita de alguns produtos, né? De alguns vegetais, e depois com o cultivo desses produtos e também com o cultivo do próprio animal, né? Ele passou a prender alguns animais que serviam de comida para ele quando ele necessitasse, quando ele tivesse fome. Então ele parou de caçar e passou a cultivar. Tá? Não é que, professor, ele parou de caçar totalmente, não. Não é isso que eu estou dizendo, tá bom? Ele, além da caça, ele se serviu também da criação dos animais, tá bom? E mesmo os vegetais, além do extrativismo, que a princípio o homem era somente extrativista, ele extraía o vegetal da natureza, ele passou também a cultivar aquele alimento, a plantar e, consequentemente, colher. E desde então o trabalho passou a fazer parte de uma das necessidades do ser humano, tá bom? O trabalho ele é necessário para o ser humano, tá bom? Para ele se sentir bem, para ele produzir seu alimento, para ele sustentar a si e aos outros que estão aí ao seu redor, tá bom? Nós temos aí a imagem, né, de como o trabalho ele evoluiu, né? Tem aí o macaco, né, que deu origem ao homem. Primeiro aí o homem com uma ferramenta, que é um tridente, uma ferramenta bem rústica. Depois temos aí o homem com, acho que é uma máquina de soldar, né? Depois o homem com uma pasta, né? Parecendo um trabalho de executivo. E por último aí um homem que trabalha como artista, pelo que eu estou vendo aí, ele está com o pincel e com as tintas aí em sua mão. Claro que o trabalho não evoluiu dessa forma especificamente, mas está aí um exemplo de como o trabalho evoluiu, tá certo? Bem, temos aí o trabalho primitivo, né? Foi o primeiro regime de trabalho onde o ser humano buscava satisfazer suas necessidades básicas, como se alimentar, se abrigar. Nós temos aí na imagem um exemplo de uma comunidade, né? A gente pode chamar assim de comunidade ou mesmo de família, tá bom? Nós temos aí algumas pessoas trabalhando, algumas pessoas modificando o alimento, né? Parece que está ali assando alguma coisa. Alguém que está construindo abrigos, né, para se abrigar da chuva e do sol. Alguém que caçou, alguém que está limpando ali o animal para ser consumido, crianças brincando, outra pessoa que parece estar costurando e outras aqui mais embaixo, nessa parte aqui, ó, onde está o cursor, que parece estarem fazendo alguma coisa com algumas ferramentas, tá bom? Esse regime foi o modo de produção nas comunidades primitivas, onde houve o avanço das primeiras ferramentas que eram construídas de pedra, espinhos e lascas de árvores, tá bom? Bem, quando o homem ele era nômade, tá? Ele não formava comunidade, né? Quando o homem ele mudava muito de lugar, ele não formava comunidade.
eles viviam em sua maioria sozinhos, tá certo? No máximo com mais alguma pessoa, e ali ele tinha filhos, e esses filhos depois seguiam suas vidas também sozinhos. Quando ele viu que ele poderia parar de ser nômade e se tornar sedentário, o que é que aconteceu? Ele passou também a viver em comunidade e a dividir o trabalho. Cada um faz uma coisa e assim melhora a qualidade de vida daquela comunidade. Porque você imagina, você caçar o animal, você tratar o animal, você assar o animal, né? Era um trabalho muito grande. E assim, não. Enquanto um está caçando, o outro está tratando o animal que já tinha sido caçado e o outro está cozinhando aí o animal que outrora foi caçado. Então, passou-se também a se dividir o trabalho quando o homem passou a viver em comunidade. A sociedade primitiva produzia relações de trabalhos igualitárias, onde cada um desenvolvia sua atividade para o bem-estar de toda a relação de trabalho. O trabalho primitivo deixou de existir quando o homem começou a plantar e estocar alimentos e riquezas, surgindo novas formas sociais de interação, originando as hierarquias. Outra coisa que as formas de trabalho, né, com a modificação das formas de trabalho, fez com que surgisse, são as hierarquias, são as relações de poder, tá bom? Nós temos, por exemplo, a hierarquia nas Forças Armadas, né? Nós temos aí o que chamamos de patente, na governança, seja ela municipal, seja ela estadual, seja ela federal. Nas nossas famílias nós temos as hierarquias, né? E isso foi surgindo também a partir do momento que o trabalho se modificou. Então, tem alguém que é tido como líder daquele determinado local, aqueles que são, podemos chamar assim, de subchefes ou sublíderes daquele ambiente, né? Isso surgiu a partir da modificação do trabalho. Em resumo, no início o homem trabalhador era nômade, passando a ser sedentário quando conseguiu produzir o seu alimento, tá bom? Quando ele conseguiu produzir e estocar o alimento, ele passou a ser então sedentário, viver num determinado lugar, formando assim as grandes comunidades. E dessa forma também surgiram as cidades, tá bom? Foi quando o homem passou a ser sedentário, deixando então de ser nômade. Quando ele era nômade, toda vez que o alimento acabava naquele lugar, ele tinha que mudar para outro lugar em busca de alimento para ele poder sobreviver. E ele sedentário não, ele conseguiu produzir o seu alimento naquele lugar e ele conseguiu estocar o alimento para quê? Para ele ir consumindo aquele alimento até que a própria natureza se regenerasse naquele ambiente e ele tivesse mais alimento, tá bom? E depois disso, né, claro, ele passou também a cultivar tudo, né? Ele cultivava aquilo que ele plantava, né? Ele passou a plantar e a cultivar, ele passou a criar animais para o seu consumo. Vamos ver as heranças culturais, né, do trabalho em Teresina, começando aí pela agricultura, tá bom? Por que pela agricultura? Na verdade, é agricultura e pecuária, né? Porque vimos em aulas anteriores que Teresina começou a ser desenvolvida a partir do bairro Poti Velho, conhecido como a Vila do Poti, tá bom? Naquele princípio. E também vimos que as pessoas que lá residiam eram, em sua maioria, pescadores e agricultores. Viviam da pesca, né? Extraía-se os peixes do rio e também da agricultura, né? Se plantava ali nos arredores do bairro Poti Velho. As profissões de pescador e agricultor podem então serem consideradas as primeiras profissões exercidas pelos povos teresinenses, tá bom? Pescador e agricultor, tá bom? São as primeiras profissões exercidas aqui. E estas profissões são exercidas até hoje, tá bom? Mesmo em Teresina, por
tanto por pessoas que moram no bairro Porto Velho, quanto por pessoas que moram em outros bairros. A tecnologia nessas formas de trabalho tem contribuído para melhorar a produção, tá bom? Hoje nós temos tecnologia tanto para a pesca extrativista, tá bom? Para aqueles que se lançam aos rios e mares para pescar, quanto para aqueles que, por exemplo, cultivam peixes em gaiolas que ficam aí dentro d'água, tá certo? Ou em tanques, né? Perfuram aí tanques, cavam tanques e ali produzem peixe, tá bom? A tecnologia tem influenciado muito isso. Na agricultura também nós temos tecnologia para tudo na agricultura nos tempos atuais. Desde a meteorologia, se vai chover, não vai chover, se o inverno vai ser bom, se o inverno não vai ser bom, até ver como é que está o solo, para ver se ali é propício para determinadas culturas ou não. Nós temos aí algumas imagens, tá bom? São imagens teresinenses. Em cima, aqui, à esquerda, nós temos um homem que me parece ser um pescador. Se ele não for pescador, esses barcos que estão aqui, eles são barcos de pescadores, mas são pescadores artesanais, tá bom? Aqueles que pescam da mesma forma desde quando, deixa eu voltar aqui, desde quando Teresina começou, antes mesmo de Teresina ser fundada, né? Quando só tinha aqui a Vila do Poti, tá bom? Aqui do lado direito, nós temos alguém vendendo peixe. E onde é essa venda de peixe? É ali na região do bairro Porto Velho também. Olha o nome aqui, olha, Poti, tá certo? Fica bem ali perto da ponte que vai para a região da Grande Santa Maria da Codipe, tá bom? O peixe é comercializado lá até hoje. E temos aqui também alguém que está cultivando, que me parece ser cheiro verde, tá certo? Em algum lugar de Teresina, não dá para saber especificamente onde é. Mas vocês percebam que são atividades, tá bom? Antigas, tá bom? Atividades econômicas antigas, formas de trabalho antigas e que até hoje encontramos naquela região do bairro Porto Velho e mesmo em várias outras regiões de Teresina. E percebam também, já falei isso aqui em aulas anteriores, Teresina tanto tem zona urbana quanto tem zona rural. E as formas de trabalho em zona rural e zona urbana são formas de trabalho diferentes em sua maioria, tá bom? Algumas podem ser comuns, mas a grande maioria são diferentes formas de trabalho. Vamos ver aí algumas heranças no comércio, tá bom? No comércio em Teresina, algumas formas de trabalho no comércio de Teresina. Vamos ver aí. Identificar o período exato que se iniciou o comércio é praticamente impossível, tá bom? Historicamente, fala-se que o comércio surgiu a partir dos processos de troca na antiguidade. Não existia moeda, o que existia era a troca. Então, eu produzia banana, o outro produzia aí cebola, e aí eu precisava da cebola, ele precisava da banana, e aí nós trocávamos algumas cebolas e algumas bananas para eu ter tanto cebola quanto banana. Tá certo? Isso pode se aplicar a vários outros produtos. Quando determinados grupos trocavam suas produções por outras. E a ideologia do comércio é justamente essa: trocar uma coisa por outra. Atualmente, trocamos produtos e serviços por dinheiro. Se você for perceber o que é o comércio é simplesmente uma troca, tá bom? Eu dou o dinheiro e pego um produto, tá bom? Ou, se eu for vendedor, no caso, eu dou um produto e recebo o dinheiro. E com esse dinheiro eu posso trocar por outra coisa, né? Eu posso comprar. Nós chamamos essa relação de troca com dinheiro de compra, tá bom? Compra e venda, na verdade. Essa relação de troca. Quando existe dinheiro envolvido, nós chamamos de compra e venda, tá bom? Mas nada mais é que uma relação de troca, tá certo? Nós temos aí uma foto onde é apontado aí
um grande comércio, parece ser aí um mercado, né? Às margens não sei se é de um mar ou se é de um rio, parece ser de um mar, tá bom? E aí nós temos um lugar bastante comercial, onde existia muito comércio. Em alguns lugares ainda funciona mais ou menos dessa forma aí, tá certo? O pessoal já ali traz aquilo que é produzido no mar ou traz aquilo que é produzido pelo rio e ali mesmo acontece a feira, ali mesmo existem mercados para que representam bem essa imagem que aí está. O sistema de trocas, antigamente ele era local, tá bom? Isso quer dizer que apenas as pessoas de uma determinada comunidade realizavam essas trocas. Cada família produzia uma determinada habilidade, pesca, agricultura, pecuária, para garantir o sustento e uma boa produtividade. Essa ascendência ocupava-se apenas com essa única tarefa. Então, ocupava-se apenas de uma única tarefa, né? Que seja pesca, que seja agricultura, que seja pecuária ou outra, e aí se trocava os produtos que cada um produzia. Já vimos aí em aulas anteriores que Teresina foi criada como uma cidade por ocupar um local estratégico em relação a outras capitais, a outras cidades do Nordeste brasileiro e mesmo por estar às margens do rio Poti e Parnaíba, que ajudava aí a escoar o que era produzido aqui. Assim, Teresina também passou a ser reconhecida como uma cidade comercial e o que representa melhor historicamente esse comércio de Teresina é justamente aí o Mercado Velho, tá bom? O Mercado de São José, que tem aí uma imagem bastante antiga dele, mas que está bastante preservado também até os tempos atuais, tá bom? E percebam que o Mercado de São José, ele fica bem às margens também do rio Parnaíba. Por quê? Muita coisa chegava pelo rio e ali era comercializado, um pouco do que eu falei no slide anterior. E até os dias de hoje, Teresina, né, é um grande centro de compras. Como profissão na cidade, temos muitos comerciantes que ocupam lojas, mercados, shoppings e mesmo ruas de nossa cidade. Porém, com os avanços tecnológicos, as vendas via internet têm alcançado um grande crescimento na cidade, o que tem alterado a forma de trabalho dos vendedores e comerciantes, tá bom? Então a tecnologia ela influenciou bastante a forma de trabalho em Teresina, tá certo? Nós temos aí a imagem de alguns locais de comércio de Teresina. Vamos ver aí, olha, a tecnologia a serviço do trabalho, em Teresina mesmo pode ser, tá certo? Nós temos aí compras pela internet, tá bom? Via aplicativos. Nessa imagem aqui, onde está o cursor, nós temos aqui compra de comida também via internet, pelo computador, celular ou tablet. Nós podemos pedir aí um transporte pelo celular, está representado nessa imagem aqui. Nós podemos comprar sem ter dinheiro em espécie através do cartão de crédito. Aqui em Teresina isso é muito comum. Cartão de crédito, cartão de débito e agora também há o chamado Pix, né, que também é uma forma de pagamento que não exige dinheiro, tá certo? Nós temos aí os meios, as mídias sociais, né, chamamos redes sociais, que têm influenciado bastante, principalmente o comércio, e aqui muitas lojas que chama-se e-commerce, que vendem exclusivamente por esses meios sociais, por essas redes sociais. Nós temos também aplicativos de mensagem que facilitou muito a vida das pessoas para trocar informações. Às vezes, antigamente, você tinha que esperar dias, meses, às vezes anos para receber a notícia de alguém via carta. E hoje em dia, isso é resolvido em questão de segundos ou até menos do que segundos, questão de centésimos, a gente já tem a resposta que nós queremos, já fazemos contato com alguém que às vezes mora bastante longe. Outras formas de trabalho, né? Além dessas formas de trabalho,
encontramos várias outras em Teresina que estão ligadas à sua condição de capital do Piauí. E mesmo por ser referência em algumas áreas, destacamos profissão de professores, médicos e outros profissionais da saúde, artesãos, cozinheiros, garçons, entre outros. Todas estas formas de trabalho estão diretamente ligadas à história de Teresina e das pessoas que aqui vivem. Hoje, de uma forma diferente, estas profissões têm se adaptado à chamada era digital, que foi aquilo que eu mostrei um pouco anteriormente. Bem, vamos fazer aqui juntos algumas atividades, tá bom? Na primeira questão, de que eram fabricadas as primeiras ferramentas de trabalho? Eu falei aqui, eram fabricadas como? De pedras, espinhos e lascas de árvores. Segunda questão, quando o trabalho primitivo deixou de existir? Quando é que foi? Quando o homem começou a plantar e a estocar alimentos e riquezas, tá certo? A plantar, a cultivar alguns animais, né? Assim o trabalho primitivo deixou de existir, deixou de ser sedentário e passou, perdão, ele deixou de ser nômade, aquele que mudava de lugar, e passou a ser sedentário, aquele que se fixava em determinado lugar. Quais as primeiras formas de trabalho registradas na cidade de Teresina? Agricultura e pesca, principalmente essas. Essas eram as primeiras formas de trabalho que se tem conhecimento na cidade de Teresina. Quais os principais ambientes de trabalho dos comerciantes teresinenses? Olha que eu falei aqui. Lojas, mercados, shoppings e ruas da nossa cidade. Temos muitos mercados em Teresina, temos alguns shoppings, mas principalmente em lojas, tá bom? Tem muita gente também que comercializa nas ruas, tá bom? Mas principalmente em lojas. Teresina é repleta de lojas. Cite pelo menos duas outras formas de trabalho que vimos na aula de hoje. Além de agricultores, pescadores e comerciantes, nós temos professores, médicos e outros profissionais da saúde, artesãos, cozinheiros, garçons, entre outros. São vários, na verdade, né? Esses são só alguns. O que estudamos na aula de hoje? Vimos a história do trabalho, estudamos a origem das primeiras ferramentas de trabalho, vimos as primeiras profissões dos teresinenses, vimos como as tecnologias têm ajudado nas profissões dos teresinenses. E essa foi a nossa aula de história de hoje. Eu, professor Rogério, me diverti muito. Espero que vocês também tenham gostado. Tchau para vocês, um abraço!